Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos preparar agora a nossa carta e vamos lá para a nossa primeira tiragem. Vamos lá? Opa, já caiu uma. 5 de copas. O carro. A força. A torre. 8 de espadas. 10 de espadas. E 8 de ouros. O mago. 9 de ouros. 9 de paus. 9 de copas. 4 de espadas. A roda da fortuna. 3 de copas. 10 de ouros. A estrela. Cavaleiro de paus. Rei de ouros. 10 de paus. O julgamento. E pajem de espadas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e é bem interessante tudo isso, porque essa pessoa tem uma tristeza muito grande, né? Essa pessoa tem uma tristeza, sabe aquele sentimento de melancolia? Você sabe aquele sentimento de que, na verdade, essa pessoa se sente culpada ou culpado por muitas coisas. É bem interessante porque os sentidos que passam pela cabeça dessa pessoa são sentidos que vão desde a resistência que quer sentir por você até o arrependimento que fez com você, e os dois sentimentos que estão, né, completamente difusos, e eles se embolam e deixa essa pessoa num medo, numa catástrofe completa, numa mudança de rumo, num medo de ir à frente e uma dor que realmente permanece nessa pessoa. Bem aqui, olha. Aqui, ó. 5 de copas aqui mostra o arrependimento sobre tudo aquilo que a pessoa fez com você. Um arrependimento, uma vergonha, uma decepção. O carro mostra os sentimentos dessa pessoa confusa. Tá vendo que um cavalo puxa para um lado e outro do outro? Mostra os sentimentos confusos. A força mostra a pessoa não querendo admitir os sentimentos que tem por você. Por que isso? Porque essa energia do arcano maior da força me chama muito a atenção a essa pessoa, dos sentimentos que tem por você, e essa pessoa está tentando o quê? Se controlar. Está tentando sempre manter o quê? A razão acima de tudo. E aí, como eu falei, quando essa pessoa tem esse maremoto completo aqui,
Claro, olha que a coisa que acontece. Tudo muda de rumo. Tudo muda de rumo. E quando muda de rumo, quando essa pessoa começa a ver toda essa condição, essa pessoa fica com medo, olha aqui, ó, de ir em frente. Quando eu falo ir em frente, é em relação a você. E essa pessoa se sente altamente magoada ou magoado, tá? Isso está sendo uma situação que está machucando muito essa pessoa. Bem aqui no 10 de espadas. Por quê? Porque essa condição de emocional dessa pessoa é uma condição emocional que essa pessoa... É como se essa pessoa estivesse num parafuso emocional e essa pessoa não consegue ver saída, tá? Essa pessoa não consegue ver saída desse parafuso emocional que se meteu, tá? Essa pessoa pensa em você e pensa muito em você, não pensa pouco, pensa muito mesmo, pensa muito. Porque a força e a torre me mostra uma situação de uma mudança de rumo muito grande. E essa mudança de rumo foi simplesmente essa situação toda que ocorreu entre vocês. Fez essa pessoa mudar o rumo da situação. E essa mudança de rumo é uma mudança de fuga, sabe? A pessoa tenta ter uma fuga. E quando a pessoa tem uma fuga, é ruim porque a pessoa não está conseguindo achar saídas. Aí essa pessoa tende a fugir, né? Tende a correr. Mas é como diz aquela máxima, né? Você pode correr, mas você não pode se esconder. Esse que é o problema dessa pessoa. Olha aqui, porque ela não pode, ou ela ou ele não pode se esconder ao medo. Ao medo. A pessoa não pode se esconder. Os próprios medos e inseguranças dessa pessoa ainda tomam conta dele ou dela. Aqui, na torre. Tomam conta dessa pessoa, ainda machuca essa pessoa. 10 de espadas, machuca, continua machucada, machucado. É uma pessoa que tenta disfarçar as dores para fazer aquela propaganda bonita, né? Fazer aquela vitrine para todo mundo ver que como ela está bem, como ele está bem. Viajando para Maldivas, viajando para Cancún, viajando para o Rio de Janeiro, viajando para o Pantanal, viajando para a Europa, viajando para a África, viajando para o Japão, viajando... E assim vai. Passeando, né? Para botar aquelas fotos bonitas, né? Nas redes sociais. Mas por dentro tá um caco. Por dentro tá um conflito. Tá uma luta. Um cavalo puxando para um lado, um cavalo puxando para o outro. Aqui, ó. Tá uma briga sem fim. Olha a poeira subindo, olha. Tá vendo que tem um céu azul aqui? Não tem. O céu azul tá um pouquinho aqui, ó, e tá subindo a poeira. Pessoa aqui, ó. Primeira carta energética. Você acha que essa pessoa tá bem? A pessoa não tá bem, não. Não tá bem. Mas essa pessoa disfarça. Lembre que eu falei. Essa pessoa tá metendo as caras no trabalho. Aqui, olha. 8 de pentáculos, está tentando aprender coisas novas. Se essa pessoa nunca fez um curso de modelagem no barro, essa pessoa até está fazendo curso de modelagem no barro. Essa pessoa está fazendo outras coisas para tentar ganhar dinheiro, um dinheiro extra no caso. Ou se não, aprendendo até mesmo coisas, habilidades novas no próprio trabalho. Porque essa pessoa tende a querer trocar os ares, sabe? Mas aí é que tá, a pessoa não consegue se desvencilhar dos pensamentos por você. Essa pessoa não consegue se desvencilhar. É bem interessante isso, porque essa pessoa tem... Sabe quando essa pessoa projeta imagens sobre você? É o que essa pessoa pensa. Essa pessoa projeta imagens. Aqui, ó.
a pessoa projeta essas imagens de você. Olha aqui, ó, o mago e 9 de pentáculos, ou 9 de ouros, melhor dizendo. Essa é a imagem que a pessoa tem de você. De um amante ou uma amante. De uma amante, quando eu falo assim, amante, de uma pessoa, né, que, que seduz, né? Essa pessoa acha você uma pessoa sedutora, sedutor. E aqui no 9 de pentáculos, essa pessoa vê que você está muito bem financeiramente, está bem alicerçada, alicerçado. E aí, quando a pessoa pensa essas coisas, a pessoa começa a pensar e a pessoa entra em parafuso, né? Começa a pensar em você. Aí a pessoa tem a tendência a querer, a querer bloquear esses pensamentos a todo custo. Essa pessoa tem aqui no 9 de paus, aqui, olha, uma carta de fogo, de querer o quê? Bloquear esses pensamentos, porque essa pessoa vai à loucura. Olha aqui, ó, ela tende a querer, ou ele tende a querer, a bloquear esse sentimento de êxtase e prazer máximo que tem por você, entendeu? Essa pessoa tende a querer a bloquear isso, entendeu? Porque a pessoa pensa. E o mais engraçado é que quanto mais o tempo passa, em vez das coisas, vamos dizer assim, clarearem, né? Essa pessoa fica num redemoinho de mais informações sobre você. Quando a situação vem com informação sobre você, não que alguém traga essas informações, porque já está armazenado na cabeça da pessoa. Mas quando a pessoa fica sabendo de alguma notícia sua ou alguma coisa, a pessoa fica, digamos assim, nessa situação, querendo não pensar em você, querendo evitar, querendo relaxar. Olha aqui, ó. A pessoa fica querendo relaxar. Entendeu? A pessoa fica querendo relaxar, a pessoa fica querendo estar num momento de serenidade. Aqui, ó. Essa pessoa está acalmando o coração. Porque o problema não é você, o problema é a própria pessoa, tá? O problema não é você, o problema é a pessoa. Que diz que te esqueceu, que diz que não quer saber de notícia sua, que diz que você foi o pior erro que existiu na humanidade. Pra que eu me envolvi com ele? Pra que eu me envolvi com ela? Eu não tinha que ter me envolvido. Mas tudo isso é papo furado dessa pessoa. Que no fundo, essa pessoa pensa nos próprios planos, porque, tipo, pensou que iria se dar bem. Quero me dar bem, quero me dar bem. E, na verdade, não funciona assim. Quero me dar bem. Você tem um casal, você tem uma outra pessoa e você está ali plantando uma semente para que os dois floresçam juntos e possam o quê? Caminhar juntos. E essa pessoa está começando a entender um pouco sobre essa situação, mesmo sendo uma pessoa muito cabeça dura, mesmo sendo uma pessoa mais individualista. Eu vejo essa pessoa um pouco mais individualista, tá? Não vejo uma pessoa que não seja muito individualista, uma pessoa, meu primeiro, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, décimo eu. Então, tipo, isso dificultou também um pouco o relacionamento. Eu vejo essa pessoa passando por altos e baixos, situações que possa existir algum tipo de turbulência, porque o grande problema disso tudo não é o que você pensa da pessoa, é o que a pessoa pensa de você. E quando você se afastou, quando você deu esse tempo e você deixou essa pessoa, você deu linha na pipa, né? Como o pessoal fala, né? Você dá linha na pipa, você deixa as coisas fluírem, né? Aí o que acontece? Novos portais se abrem da vida, novas energias se abrem e situações que a vida leva pode trazer a pessoa numa posição diferente da sua e você diferente também da pessoa, né? Mostra aqui, olha. Aqui, ó, na roda da fortuna. Mostra o quê? Uma nova fase de vida. Uma nova fase. Uma nova fase que você pode ter divertimentos, pode fazer vários projetos de vida, né?
Mas só que o que acontece? Essa nova fase que se abre é uma fase que mostra uma situação, tá? Aqui apareceu o 3 de copas, me apareceu 3 pessoas, tá? Me apareceu 3 pessoas aqui, ó. E é uma fase nova que começa, pode ser uma fase turbulenta, que me mostra também uma fase turbulenta, por quê? Porque essas 3 pessoas entram dentro de uma situação de que essa roda da fortuna traz o quê? Uma turbulência para essas 3 pessoas. E essa turbulência que traz é uma turbulência que, além de ser uma turbulência, né, vamos dizer assim, uma instabilidade, também como uma situação de posição de uma nova fase que está entrando na vida dessa pessoa. E quando entra essa roda da fortuna na vida dessa pessoa, mostra uma instabilidade de sentimento. Porque aqui está dizendo 3 de copas, 3, não 2 de copas, ou 1 de copa, ou 10 de copa, 3 de copas e 3 pessoas. E a roda da fortuna, como um arcano maior, mostra uma instabilidade sobre essas 3 pessoas. E essa instabilidade é uma instabilidade emocional, sentimental, que significa que essa pessoa está envolvida com outro ou com outra, mas também está envolvida com ou envolvido com você. Exatamente isso. Aí é que tá. Aí é que tá. E vou te dizer mais. Esse envolvimento, tá? É uma situação perigosa. Por quê? Porque eu vejo que essa pessoa gosta muito de uma estabilidade financeira, né? E você hoje se mostra numa condição estável financeiramente falando. Eu não estou falando aqui que você ganhou na Mega Sena, ou que você ganhou uma bolada, que o seu salário aumentou. Não é isso. A sua maturidade emocional fez com que você se tornasse, hoje, quando você começou a se tornar uma pessoa sem uma companheira ou um companheiro do seu lado, você começou a organizar a sua própria casa. E com essa sua organização da sua própria casa, você começou a se tornar uma pessoa muito mais visível em termos de organização. Algumas pessoas que visitaram a sua casa ou visitaram aonde você se encontra, estão vendo que você está muito mais, você está cuidando de si. Você está gerenciando várias situações ao mesmo tempo. E isso tem ressoado aí pelos 4 cantos do mundo, e a pessoa começa a ver que você se tornou uma pessoa mais dona de si, ou dono de si, e nisso mostra mais autonomia. Está mostrando autonomia bem aqui para você, ó. 10 de pentáculos, mostra uma autonomia, tá? E sendo o 10 de ouros, a carta final do ouros mostra o quê? Mostra um alicerce. Exatamente. Mostra que você está confiante dentro do seu campo material. Bem aqui, ó. Você está confiante dentro do seu campo material. E isso atrai os olhares. Olha aqui, olha. Aqui você, na estrela. Tá vendo que essa energia da estrela aqui, nossa, mas é muito forte. Você tá. E o que mais sai hoje aqui, que eu estou vendo aqui agora, nesse exato momento, é a condição emocional sua. Você nunca. Você está. Eu posso até dizer que você está na sua melhor fase. Você está na sua melhor fase. E falo questão emocional também, tá? Na sua melhor fase, aqui na estrela. Você está na sua melhor fase. Você está.
E o mais engraçado de tudo isso, que essa sua melhor fase faz com que você atraia os olhares de muito, inclusive dessa pessoa que está, entre aspas, te evitando. Olha aqui a pessoa. Essa pessoa, eu dou os dias contados para essa pessoa. Olha aqui, ó. Querendo voltar todo saliente ou toda saliente pro seu lado, bem aqui, ó. Aqui, ó. E sabe como é que você vai esperar essa pessoa? Sabe como é que você vai estar esperando essa pessoa aqui, ó? Nessa condição aqui, ó, de rei de ouros. Vai estar lá bonitona, bonitão. Tu vai estar chique, viu? Vou dizer uma coisa agora, eu tenho que até falar. Você vai estar chique. Você vai estar muito bem quando essa pessoa chegar. Você vai estar numa posição que essa pessoa, quando te ver, a pessoa vai, ó. Olha o que vai acontecer com a pessoa. A pessoa vai até que se esconder atrás disso aqui, olha, de tão envergonhado que vai ficar. Essa pessoa vai arrastar. Essa pessoa vai arrastar, não. Essa pessoa já está arrastando aqui, ó, no 10 de paus. Um sofrimento grande. Uma situação grande. Uma situação que quando a pessoa te vê, a pessoa vai falar assim: caramba, eu tenho tanto para te contar, mas com palavras não sei dizer. E aí vai. E aí vai. E nisso a pessoa vai ter a percepção bem aqui, olha. Tá vendo? A pessoa, depois dessa elaboração toda que vai fazer na cabeça de tudo aquilo que passou, essa pessoa finalmente vai ter uma percepção de um novo dia, um novo ensinamento, um novo falar, um novo se comunicar, um novo se expressar diante de você. E nisso, aqui, ó, mostra que você vai ter uma conversa inicial, pajem de espadas, em direção a você, com essa pessoa. E essa conversa que vocês vão ter vai ser uma conversa que, quando a pessoa começar a dizer, você vai analisar essa conversa dessa pessoa como você nunca analisou antes. Você vai começar a perceber as falhas e os acertos vamos dizer assim, na voz da pessoa. Você vai começar a ver momentos, você vai estar tão calma e tão calmo, você vai estar tão pausado e pausado, que você vai poder analisar todos os pontos que essa pessoa pode estar se fazendo de vítima, que realmente chegou a um ponto que essa pessoa pode ter, sim, razão em alguns pontos, sim, e também outros pontos que essa pessoa pode estar também completamente errada. E aí nisso, você vai começar até mesmo com essa conversa que essa pessoa vir até você, que é o que está querendo. Mas no começo parece que essa pessoa vai querer vir meio que na festinha, sabe? Na festinha. Aí depois, quando a bola dessa pessoa baixar, os ânimos esfriarem um pouco, aí essa pessoa vai se lembrar um pouco do passado, vai querer esclarecer algumas coisas, conversar com você, mas você também, com muita tranquilidade e com muita educação, você vai dizer as pisadas na bola que ele ou ela deu, na maior classe, na maior tranquilidade, sem aquele ressentimento no coração para jogar na cara, mas sim com sabedoria. E essa pessoa vai perceber que você está falando com sabedoria, com prudência e cautela. E aí essa pessoa vai ficar sem palavras, vai chegar um momento que essa pessoa vai ficar sem palavras, porque você vai ter tudo já bonitinho, sem nenhum ressentimento, sem nada, mas a sua análise de tudo aquilo que aconteceu hoje já se encontra pronta, na ponta da língua, para poder ser falado. Ok, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.